Olá, alunos, como estão? Tudo bem? Hoje teremos uma aula sobre abordagem morfofuncional de cabeça e pescoço e o tema da nossa aula de hoje vai ser sobre vascularização da face. Então, alunos, como já falamos, o tema da nossa aula de hoje será sobre estruturas faciais e bucais e sua vascularização e vamos falar bastante sobre como acontece a circulação na região de face e dos tecidos orais e extraorais. Vamos iniciar falando sobre as artérias. As artérias elas têm algumas características. Elas levam o sangue que sai do coração para os tecidos, é um sangue que é oxigenado e elas são bem calibrosas, diferente das veias. As veias também são vasos, parecido com as artérias, porém elas não têm a pulsação, né? E acontece no sentido inverso. O sangue ele sai dos tecidos e é levado ao coração. E existe também os capilares. Os capilares são vasos menos calibrosos, ou seja, mais finos, que ligam as artérias às veias. Nesse momento, vamos fazer um trajeto de como esse sangue é levado através das artérias para a região de face. O trajeto será feito do coração para os tecidos. No número 1, vocês podem visualizar na imagem que vocês vão completando, na imagem que você já tem no roteiro de estudo, vocês vão colocar, vamos iniciar pela artéria tronco-broncocefálica. Essa artéria, ela sai diretamente do coração e leva o sangue para a face. No número 2, nós temos a artéria carótida comum. A artéria carótida comum, ela é uma artéria que vai em sentido ascendente e ela se bifurca na altura da cartilagem tireoide, como vocês podem estar vendo ali na imagem. Seguindo aí em sentido ascendente, nós temos a artéria carótida interna, que ela vai fazer a vascularização da porção anterior e posterior do crânio, e ela entra no crânio pelo canal carótido, ou seja, ela vai irrigar toda a parte do nosso neurocrânio, que é a número 3. Ela vai irrigar toda a parte do nosso neurocrânio, ou seja, as partes do cérebro. No número 4, nós temos a artéria carótida externa. Essa daí nós vamos dar bastante atenção, que ela vai irrigar toda a parte do viscerocrânio, ou seja, da região de face, região intrabucal e extrabucal. Essa daí vai ser o foco de estudo no dia de hoje. Seguindo a artéria carótida externa, ela irriga o viscerocrânio, como já foi falado, irrigando também a face e a cavidade oral. Mais acima, seguindo o caminho, o percurso, nós temos a artéria tireoide superior. A artéria tireoide superior, que é a número 5, ela vai fazer a vascularização e irrigação da glândula tireoide, como vocês podem ver na imagem bem próximo da glândula tireoide. No número 6, nós temos a artéria lingual. A artéria lingual, ela vai promover a vascularização dos músculos da língua, como vocês podem visualizar aí na imagem. Seguindo a artéria lingual, ela se divide em alguns ramos. Ela tem o ramo dorsal, que vai promover a vascularização da raiz da língua. Ela também tem o ramo profundo, que vai promover a vascularização do corpo da língua, seguindo com a vascularização também dos músculos intrínsecos da língua. Um outro ramo da artéria lingual é o ramo da artéria sublingual. Essa artéria, ela irrigará os músculos do assoalho da boca, glândula sublingual, e uma curiosidade é que ela se encontra com a artéria submentual, onde a artéria submentual é um ramo da artéria facial, que é uma outra artéria que nós iremos estudar. No caso aí, seguindo, ela é a número 7. No número 7, na imagem de vocês, nós temos a artéria facial. A artéria facial é uma artéria que possui ramos superficiais, ou seja, ela inicia e ela tem alguns ramos que são bem superficiais na face, fazendo com que a gente tenha bastante cuidado, gente, principalmente em procedimentos estéticos na face, com a questão da harmonização facial, a questão de preenchimentos, em procedimentos mais invasivos, onde será necessário nós termos a correta anatomia de onde ela passa, de onde ela vai promover essa irrigação. Seguindo a artéria facial, ela se divide em alguns ramos. Nós temos o ramo anterior, que é a artéria palatina ascendente, e ela vai promover a irrigação do palato.
nós temos o ramo da artéria tonsilar, que irá promover a irrigação das tonsilas, os ramos glandulares, que irá irrigar glândula submandibular, fazendo com que a artéria facial se destaque aí na figura de vocês. No número 7.1, vocês vão poder ver que a artéria facial ela vai se dividir em ramo submentual. O ramo submentual ele será responsável pela irrigação do músculo milioide, tá? Na imagem. Seguindo, nós temos o número 7.2, que é a artéria labial inferior, onde essa artéria irá irrigar o lábio inferior e a pele da mucosa. Bem visual aí na imagem que vocês estão tendo aí. 7.3, nós temos a artéria labial superior, ao contrário da artéria labial inferior, ela vai irrigar o lábio superior e a pele da mucosa. No número 7.4, nós temos a artéria nasal lateral, ou seja, bem próximo na região nasal. Essa artéria é responsável pela irrigação da asa e dorso do nariz, e o ramo onde devemos ter atenção também em procedimentos estéticos no nariz. É onde muitas vezes esse nariz ele sofre algumas isquemias e necrose de nariz por conta de atingirmos essa artéria. Então, muito cuidado com em alguns procedimentos. No número 7.5, nós temos a artéria angular. Essa artéria ela irriga a pálpebra e dorso do nariz, como vocês podem visualizar bem na imagem de vocês. No número 8, nós temos a artéria occipital. Essa artéria irá irrigar o couro cabeludo, os músculos esternocleidomastoide, o digástrico e o músculo estiloióideo. Então, vocês podem ver que ela é bem superficial. No número 9, nós temos a artéria auricular posterior. Essa artéria irá irrigar a região de orelha e couro cabeludo nessa região mais posterior. Ela se divide, no número 9.1, na artéria timpânica posterior, que irá irrigar a região do tímpano, e a artéria parotídea, que irá fazer a irrigação da glândula parótida, no número 9.2, tá certo? Seguindo aí em sentido ascendente, nós temos a artéria transversa da face, número 10. Essa artéria, ela passa inferior ao arco zigomático, olha bem a região dela, passando pelo osso zigomático e faz a irrigação da glândula parótida e do músculo masseter. Como vocês podem visualizar bem na imagem, a localização dessa artéria transversa da face. No número 11, seguindo a imagem que vocês estão vendo na tela, nós temos a artéria temporal superficial, onde ela se divide em dois ramos, sendo um ramo frontal, que vai promover a vascularização do couro cabeludo na região frontal, e o ramo parietal, que irá promover a vascularização do couro cabeludo na região parietal. No número 12, na imagem que vocês podem acompanhar, nós temos a artéria maxilar. Essa artéria maxilar, ela é o maior ramo terminal da artéria carótida externa, tendo origem no interior da glândula parótida, e é uma das artérias mais importantes para nós, profissionais da odontologia, por ser ela que vai promover a irrigação de grande parte dos tecidos intraorais da face, tá? E lembram que eu falei para vocês com relação a alguns procedimentos onde ela passa bem próximo, sendo como aquele procedimento de bichectomia, que se trata da remoção da bola de Bichat em compartimentos profundos de gordura. A gente comentou bastante sobre isso, dependendo da incisão, do local da incisão onde o profissional irá realizar esse procedimento, nós temos bastante proximidade, tanto com a artéria maxilar, quanto com o nervo facial. Por isso a importância de estudarmos cada estrutura anatômica e de tomarmos bastante cuidado quando formos realizar esse tipo de procedimento. Seguindo, a artéria maxilar ela se divide em dois ramos, sendo o ramo da artéria alveolar inferior, que ela vai penetrar no forame da mandíbula, na região posterior, e ela vai fazer um trajeto seguindo o canal mandibular, junto com o nervo alveolar inferior, promovendo a irrigação dos dentes,
onde irá levar a circulação até o ápice das raízes e, consequentemente, a polpa dental. E também promoverá a irrigação dos ramos periodontais, do processo alveolar, do periodonto e gengiva. Seguindo o trajeto, nós temos o ramo mentual. O ramo mentual, a sua saída é pelo forame mentual, que se localiza na região entre o primeiro e o segundo premolar inferior, naquela região onde também já estudamos, onde se localiza esse forame, e vai irrigar os tecidos moles do mento, dessa região mais anterior dos dentes inferiores. Seguindo, nós temos os ramos musculares. A artéria alveolar inferior, ela se divide em alguns ramos musculares, que teremos a artéria profunda anterior e a artéria profunda posterior, que vai irrigar a parte anterior e posterior do músculo temporal. Temos também os ramos da artéria pterigóideos, que irá irrigar os músculos pterigóides lateral e medial. Seguindo, teremos a artéria massetérica, que irá irrigar o músculo masseter. E finalizando com a artéria bucal, que irá irrigar o músculo bucinador. Outro grande ramo da artéria maxilar, lembrando que a artéria maxilar se divide em dois grandes ramos, sendo a artéria alveolar inferior e a artéria alveolar superior, que vai promover irrigação dos dentes superiores da nossa cavidade bucal. Ela penetra na tuberosidade da maxila, irrigando a polpa dental e o ápice das raízes dos dentes posteriores, fazendo com que essa irrigação também aconteça entre na gengiva, periodonto e processo alveolar. E outra curiosidade dela é que ela também faz a irrigação no seio maxilar. Seguindo a artéria alveolar superior posterior, nós temos também a artéria alveolar superior anterior, que, igual à artéria alveolar superior posterior, ela irá fazer a irrigação dos dentes anteriores e periodonto. Lembrando que a artéria alveolar superior posterior, ela fará a irrigação somente dos dentes posteriores. Então essa é a diferença entre a artéria alveolar superior posterior e anterior. Seguindo, nós temos a artéria infraorbital. A artéria infraorbital, ela sai na região de face através do forame infraorbital, que nós já falamos também sobre ele, penetra na órbita e no canal infraorbital. E faz também a irrigação, promove a irrigação dos dentes anteriores, tá? Sendo que a artéria alveolar superior anterior promove também esse tipo de irrigação. E finalizando, gente, aí nós temos a artéria palatina descendente. A artéria palatina descendente, ela se divide em dois ramos, sendo a artéria palatina maior e a artéria palatina menor, que vai fazer a irrigação, que vai promover a irrigação do palato duro e palato mole. Lembrando que o caminho dessas artérias também é o caminho que os nervos faciais, os nervos intrabucais, onde nós promovemos a anestesia, eles acompanham também essas artérias, tá? Outra imagem que vocês podem visualizar na tela de vocês seria o objetivo da nossa aula de hoje, o nosso aprendizado até nomeando cada uma dessas artérias e visualizando a localização e a quantidade de suprimento sanguíneo que ela leva para cada tecido intrabucal e extrabucal. Tá? Nós temos como material de apoio o nosso livro, que nós adotamos, sendo que essa aula está no capítulo 7, na página 153 a 163. Temos também o artigo que eu enviei para vocês como material de estudo e o roteiro de aula e essa imagem onde vocês deveriam colocar o nome dessas artérias e acompanhar esse caminho que nós fizemos de vascularização e da circulação da face e dos tecidos bucais. Muito obrigado, um ótimo aprendizado, bons estudos, até a próxima aula.